Se puder, vamos fazer uma oração, né? Em reverência. Senhor Deus e Pai, obrigado pela oportunidade de estarmos aqui para estudarmos e aprendermos mais sobre as 8 leis de saúde. Pedimos o Teu Espírito estar conduzindo e ensinando. Por favor, seja o nosso professor e ensina-nos a utilizar os remédios e a seguir as Tuas leis para que tenhamos boa saúde, em nome de Jesus. Amém. Vamos lá. Começando assim, as 8 leis de saúde. Primeiro, o ar puro é uma delas, a luz solar, temperança, o equilíbrio, o repouso, o exercício, regime conveniente, alimentação saudável, né? A água e a confiança no poder divino. Então, a luz solar. Alguns princípios dos benefícios, né, da luz solar. Os raios solares, então, quando eles atingem a nossa pele, né, o que eles fazem? Eles fazem com que haja uma dilatação dos vasos sanguíneos. Vai aumentar a circulação do sangue na parte mais superficial da pele. E aí, isso faz com que haja o quê? Aumente o calor na superfície, e quem faz esse papel de aumentar o óxido nítrico que está falando ali é o raio ultravioleta A. É um raio que ultrapassa mesmo as nuvens. Então, em dias nublados, os raios ultravioleta A ultrapassam e chegam na superfície da Terra. Então, tomar banho de sol, mesmo num dia nublado, tem benefício. Por quê? Aqui nós vemos, aumenta o óxido nítrico. Depois nós vamos ver o que é isso. O óxido nítrico dentro dos vasos, endotelial é isso, é dentro dos vasos sanguíneos. E isso aumenta também o próprio calor, então o sol, nos dias que você enxerga o sol, nos dias sol bonito, é melhor, porque vai fazer mais esse efeito de dilatar o sangue, os vasos sanguíneos na superfície, aumenta, né, os fluxos para as regiões periféricas de sangue, isso reduz a pressão arterial. O próprio calor, aquecer as extremidades, reduz a pressão arterial. Quem sofre de problemas com pressão alta, então já tem bastante benefício simplesmente em se expor ao sol. Mas se o dia está nublado, você se expõe a pele, no caso, à luz solar, mesmo aquela luz que a gente quase não vê, né? No dia nublado, você expor a pele vai produzir ainda óxido nítrico. Opa. Alguns contratempos aqui. Além disso, o que nós vemos? Teve um estudo que mostrou, né, que esses raios ultravioletas reduzem a pressão arterial sistólica. Vamos ter que ficar aceitando o pessoal que está chegando agora. Mas vamos indo. Então, outra coisa aqui, ele estimula a produção de melanina. E isso vai, o quê? Quanto mais sol você pegar, a pele vai bronzeando. Esse é o bronzeado. Vai protegendo futuramente do excesso de radiação. Melhora o humor, produz endorfinas cutâneas. A pele é um sistema incrível, é um órgão, é literalmente um órgão à parte. Ele é tão complexo, a gente olha só a pele, não. A pele é um dos órgãos é o maior órgão do corpo, primeiro de tudo. Seguindo aqui então, ação bactericida e antiviral. O que isso quer dizer? Que o sol ajuda a matar bactérias e vírus. Além disso, a formação da vitamina D, pela ação dos raios ultravioleta B. Então, para ter a vitamina D, é importante que o sol esteja visível. A ultravioleta B é uma luz que passa quando a gente enxerga visível, no caso, o sol, a luz visível. Teve alguém aqui que levantou a mão. Eu vou deixar para depois as perguntas, tudo bem, pessoal? Aí, para quem tiver alguma pergunta, guarde daí para o final. Dessa primeira parte, pelo menos, né? Qual, então, é o horário ideal para a vitamina D? Aqui nós vemos a exposição solar para ter mais vitamina D. Muitos já devem ter ouvido, né? No horário de pico, ali no relógio, que mostra das 10 às 2 da tarde. Especialmente das 11 da manhã às 2 da tarde. Esse período de pico, que o sol está mais intenso, onde vai ter maior quantidade de raios ultravioleta B. É o sol que se queima mais fácil, então se você ficar 2 horas nesse sol, você sai tudo queimado, não é bom. Isso, né? Não é bom se queimar no sol. Mas de 15 a 20 minutos sem protetor solar, porque o protetor solar vai bloquear exatamente o raio ultravioleta B.
E a vitamina D é uma das coisas mais importantes assim que a gente conhece que o sol produz de benefício, mas não é só. Se você passa protetor solar e vai no sol, você tem muitos benefícios que o sol oferece, além da vitamina D. Então, por isso, pegar sol, né, pelo menos 3 vezes por semana, de 15 a 20 minutos nesse horário de pico, é o você ter o suficiente de vitamina D. Mas o máximo de sol que você puder pegar, não só nesse horário. É bom nesse horário também, mas nos horários que eram antigamente se falava os horários bons, né, das 8 às 10, das 3 às 5 da tarde, assim. Continue pegando sol nesses horários. Pega o máximo que você puder nesses horários, por quê? Porque esses você vai ter os outros benefícios do sol, da luz solar. Os raios ultravioleta A e outros, né? Então aqui, então, como nós vimos aqui no slide anterior, né? Benefícios do sol por meio do óxido nítrico, que é principalmente raio ultravioleta A, UVA, vou falar assim, né? Os UVA, os raios UVA, que passam nos dias nublados. Então, no dia nublado, você vai lá, você vai receber o benefício do óxido nítrico nos vasos sanguíneos, vai baixar a pressão, vai ter todas essas questões aí. Mas no dia que o sol tá bonito, esses são os dias que você tem mais benefício. E aqui, ó, esse óxido nítrico, né? Tradução ali, né? Quais são os benefícios? Ele reduz a oxidação de LDL, ou seja, ele melhora o colesterol, a questão do colesterol. Ele faz a dilatação dos vasos sanguíneos, abaixando a pressão. Ele reduz a proliferação do músculo liso das artérias. O que é isso? Ele vai fazer com que as artérias não fiquem tão duras e tão espessas, que é um dos problemas que causa pressão alta. Então, além do você pegou sol naquele momento ele baixa a pressão, se você se repetir isso várias vezes, ele vai tirando alguns dos problemas que causam a pressão alta. Então, você repetir várias vezes todo dia que sempre que possível pegar sol, até mesmo nos dias nublados, você estar ao ar livre, você vai estar recebendo esses benefícios. E ele vai retirando, curando dos problemas que levaram a, por exemplo, pressão alta, né? Ele reduz também a agregação plaquetária. Então, o que quer dizer isso? Pessoas que têm facilidade de ter trombose, trombose lá nas pernas, a própria trombose das artérias no coração, tem a trombose de veia, que é o que geralmente acontece na perna, né? Trombose venosa profunda lá. Tem as tromboses das artérias daí do coração, do cérebro, que é o famoso infarto, o AVC. Então, esses são trombose. Pegar sol, estar ao ar livre, você vai reduzir a possibilidade e a probabilidade de ter um evento assim de trombose, simplesmente por estar ao ar livre, até mesmo nos dias nublados. Então, olha a importância de estarmos ao ar livre, no ambiente, na natureza, né? Melhor ainda. Então, e reduz a formação de placas ateroscleróticas, ou seja, aquilo que muitas vezes vai deixando os vasos sanguíneos propensos, com uma facilidade de entupirem. Você pegar sol e repetir isso, vai fazer com que ele vá limpando as artérias e evita que forme, né? Aqui no caso, né, ele vai evitar que continue, que forme essas placas. Então, desde criança já é bom pegar sol, para que isso não aconteça. Então, muitas vezes hoje na sociedade nós vemos muitas crianças intocadas, né, lá presas nos apartamentos, nas casas. Não, tem que ir para isso daí vai gerar pessoas muito doentes do coração, das artérias. Então, precisamos estar ao ar livre, pegar sol, né? Reduz a liberação de radicais de superóxido. O que é isso? Ele é um antioxidante natural. Então, o óxido nítrico é um antioxidante. E tudo isso que a gente vai ter de benefício estar ao ar livre, inclusive nos dias nublados. Então, nós vemos assim. Claro, temos que cuidar da questão de temperatura. No inverno, dia nublado não é o melhor momento de sair assim, fazer isso, porque você vai ter o malefício das extremidades frias. Vai se esfriar, vai pegar um resfriado aí, não é bom. Mas se proteger daí entra um contexto. Por isso que no inverno é um momento mais delicado. Continuando, então, a luz solar, né? Ela estimula a produção de melatonina. É diferente da melanina. A melanina é aquilo que dá a cor escura na pele. Agora, a melatonina. O que é a melatonina? É a famosa glândula pineal no cérebro que ela vai produzir. Ela vai auxiliar na indução do sono. Diminui o risco também de desenvolver diabetes e é o precursor da serotonina, a famosa serotonina. O que isso quer dizer? Nós precisamos pegar sol na pele e especialmente nos olhos. Quem usa óculos escuro estimula a produção de melatonina no momento errado.
Ou seja, de manhã cedo a pessoa sai, né, no sol e tem um óculos que escurece. Ah, tem que proteger o olho. Imaginava-se isso, né? Mas daí escurece e aí o que que acontece? Ele vai fazer com que não não desregule, o cérebro vai pensar, bom, tá escuro, tá ficando escuro, vai começar a produzir melatonina. Você vai começar a ter sono num horário que não era para ter sono. Digamos, de manhã, à tarde. E aí quando chega à noite, não tem sono suficiente porque já gastou tudo a melatonina, não estimulou no momento certo, daí não tem sono. Aí então nós precisamos do sol no momento certo para, e especialmente de manhã. Então por isso, os estudos já mostraram, né, uma caminhada, digamos meia hora, de manhã cedo, pegando sol e sem óculos, assim, ou com óculos que não tire os raios, né? A maioria das lentes tem um bloqueio de alguns raios solares, especialmente o ultravioleta B. Então é melhor sem óculos, dar uma caminhada olhando para o horizonte, já ajuda até a melhorar a visão, descansar a visão. Você vai ter o benefício de conseguir dormir melhor à noite, porque isso vai regular o ciclo circadiano, aquele ciclo noite, dia, né, escuro e claro. E o cérebro vai se regulando. Então, de manhã cedo é o melhor momento para você dar aquela caminhada pegando sol. Quem conseguir, né? Ou pelo menos estar exposto, olhando assim ao ar livre, o máximo possível. E aí, isso além disso, então, no momento certo, você pegando esse sol, ele vai potencializando, estimulando para no momento certo liberar essa melatonina, e daí dormindo cedo, vai se transformar em serotonina e vai ter todos os benefícios. Ativa e fortalece também o sistema imunológico, aumentando a eficácia do sistema imune para combater não só infecções de vírus, bactérias, até mesmo câncer. O sistema imune bem forte, ele vai combater e evitar que se surjam células cancerígenas, cancerosas. Então, ó, pegar sol aumenta tudo isso. O que mais que nós temos aqui que podemos ver? A vitamina D, que o sol, né, produz ali na pele, tem um efeito supressor do crescimento de tumores e metástases, como demonstrado para o câncer de ovário, né, estudos que foram feitos, né, em laboratório. Ou seja, o sol estimula a imunidade, que já é um fator que atua contra todos os tipos de câncer, e a vitamina D tem um estudo, age também para inibir ou evitar que surjam ou até mesmo curar alguns tipos de câncer quando já apareceram. Esses são os que foram estudados. Se fosse fazer um estudo, provavelmente todos os tipos de cânceres teriam redução por meio da vitamina D, que é um outro fator, né? Não somente do sol em si, da luz do sol. E aí os baixos níveis de vitamina D tem estudos que mostram que está aumentado, aumenta o risco de câncer de pele. E aí a maior agressividade desse. Então muitas pessoas pensam, muitas vezes era dito, né? Não vá no sol, porque o sol aumenta o risco de você ter câncer. As pessoas se protegem do sol, passam protetor sempre com guarda-chuva ou com alguma coisa, boné, tudo chapéu e não pegam quase nada de sol. E aí a vitamina D fica baixa. E isso aumenta o risco da pessoa ter câncer de pele. Então, na verdade, para você proteger do risco de câncer de pele, especialmente os que causam problema, você tem que pegar sol. Isso que eles começaram a perceber. E até mesmo estudando essa semana, o que causa o sol, na verdade, ele pode até causar um pouquinho, induzir um pouquinho a algumas mutações na pele. Mas o que faz com que a pessoa tenha câncer de pele, na verdade, é um organismo doente. Aí o sol age na pele e ele vai estimular o quê? A pessoa vai geralmente suar, né, no sol e vai eliminar toxinas. E essas toxinas vão ficar ali na pele. E se a pessoa é uma pessoa que não cuida da saúde, os hábitos de vida, tem uma alimentação ruim, o sol bate ali, vai eliminar, o corpo vai começar a tentar eliminar, fazer uma limpeza, e essas toxinas saem na pele e aí ficam agindo ali, e essas toxinas são a maior causa dos cânceres na pele do que o sol em si. Então, o sol, na verdade, ele manifesta o que tem dentro. Se tem coisa ruim dentro, vai aparecer na pele por causa do que está dentro. Então, pegar sol é importante junto com um estilo de vida saudável. Esse é o nosso objetivo, estudarmos as 8 leis de saúde. Então, seguindo aqui, ó, não se expor ao sol eleva também o risco de ter tromboembolismo, que é aquelas tromboses que a gente falou, diabetes tipo 2 e eclâmpsia, uma alteração de pressão na gravidez, que dá vários problemas. Não se expor ao sol também eleva o risco de complicações de
hipertensão arterial, não pegar sol vai aumentar a pressão, doenças inflamatórias intestinais, psoríase, depressão, disfunção erétil, raquitismo em crianças, fraturas e deformidades, o crescimento não é normal, fratura nos idosos, fraqueza muscular, osteoporose, anemia, esquizofrenia, infarto agudo do miocárdio. Todas essas coisas são aumenta o risco de ter elas quando não se pega sol. Tem vários, todos esses estudos ali que foram feitos nesses anos aí por esses pesquisadores demonstram isso. E então, o sol ele também tem a implicação para a mãe, né? Deficiência de vitamina D na gestação, causa que a gente falou, pré-eclâmpsia, eclâmpsia, o risco de ter um aborto, convulsões, a pressão sobe muito, então, importante para evitar isso. A resistência à insulina é o que leva ao diabetes, ao pré-diabetes, assim, é um dos primeiros passos. Diabetes gestacional também. Tudo esse estudo ali mostrou isso, né? Infecções das mulheres, né? Na parte genital. Maior incidência também de cesáreas, ou seja, muda toda a questão hormonal e não consegue ter um parto normal tão fácil, aumenta o número de cesáreas. Parto prematuro, tudo isso. Então, as implicações aí no feto, tanto na mãe como no feto. Autismo, esquizofrenia, da deficiência de vitamina D. Então, não pegar sol, especialmente a gestante que não pega sol, ela sofre, o bebê sofre. Aumenta o risco de autismo, esquizofrenia, obesidade, cáries dentais, diabetes tipo 1, raquitismo congênito, osteopenia, os ossos fracos, crânio tabes, que especialmente o crânio mole. Crânio tabes seria isso, um crânio amolecido, os ossos não ficam firmes. E aí, no início, o bebezinho até tem uns pontos que é normal, quando recém-nasce, né? Mas depois que cresce, é importante que vá se firmando, o osso tem que ficar firme. Mas aí, se não pega, não tem vitamina D, acaba que o crânio vai perdendo sua força. Convulsões, altera a questão do potássio, outras coisas. Tudo é falta de vitamina D. Também a sibilância, pneumonias, no caso ali seria aumenta o risco de ter asma, problemas assim no pulmão das criancinhas, do feto e quando ele nasce, no caso, né, o recém-nascido. E também há problemas do coração de crianças. Tudo isso por falta de vitamina D. Então aqui nós temos uma imagem que só demonstra o sol, ele bate na pele e aí ele vai fazer ali, mostra, né, tem as camadas da pele, ele vai fazer com que aquele 7-DHC, que é o quê? É um tipo de colesterol que tem na pele, é uma gordura na pele. Uma gordura na pele, e essa gordura na pele, ela vai virar, vai ser, o sol vai bater nela, no colesterol ali, e vai mudar a estrutura dela e transformar naquele que a gente chama de pré-vitamina D. Essa pré-vitamina D vai fazer com que daí depois, seguindo a estimulação, ele vai extraindo no corpo e vai extraindo outras formas. Aqui nós temos então a imagem, né, dali do sol batendo na pele, formando a gordura, transformando ali o colesterol na vitamina. Não precisa entender exatamente o que está ali, é só um desenho, mas só ouvir, né, digamos, o sol bate na pele, muda a estrutura do colesterol que está na pele ali, e ele vira uma pré-vitamina D, que daí ela vai ao longo de horas, esse é o detalhe importante que está ali, ao longo de algumas horas, ele vai sendo absorvido. Algumas horas, quantas? Umas 36 horas, um dia e meio. Ele vai absorvendo essa gordura lentamente, lentamente, e aí vai até que termina de absorver, vai para o fígado, passa por um metabolismo no fígado, vai para o rim, passa por outro metabolismo no rim, e daí termina essa parte. Então, se torna a vitamina D ativa. Então, esse é o processo natural. E é muito importante. Além disso, o sol, quando ele bate na parte. Ele forma também outras substâncias que nós vimos, né? Bate na pele e forma óxido nítrico ali. E outras coisas. Ele forma algumas coisas assim, mais inflamatórias. Algumas coisas assim, inflamatórias, mas que elas também ajudam a regular. Tanto ela forma alguns hormônios na pele, que isso é bom, neuropeptídeos, inclusive. O sol também forma algumas
citocina seria algumas substâncias, né, que ajudam a regular, no caso imunorregulatórias, ajuda a combater inclusive alguns problemas imunológicos, e aí aquelas algumas pró-inflamatórias. Então o sol ele dá uma despertada no organismo, ele coloca o organismo para estar em ação. Daí muitos poderiam pensar, o sol que ele tem uma ação pró-inflamatória ali. O que seria isso? É um problema então? Na verdade não. A inflamação desperta as células de defesa. Então eu vou seguir aqui. Depois a gente continua. O que isso quer dizer? Que o sol ele vai despertar as células de defesa que estão paradas lá na pele e elas vão ativadas por essas substâncias inflamatórias e elas vão para o sangue. E aí quando elas chegam no sangue, elas ajudam a combater o que tiver, infecção de vírus, bactéria, o que tiver, elas ajudam a resolver o problema. Então, um pouco de inflamação é importante, especialmente nesses casos, porque o corpo já se põe num estado de defesa, ele vai ativar essas defesas. Se não tem isso, o corpo fica dormindo e aí dá problema, né? Uma linguagem mais simples. Seguindo aqui, então, a luz solar. Muitos dos benefícios não estão relacionados com a vitamina D, que a gente estava comentando, que ela também é muito importante. Por exemplo, a luz visível. Daí tem lá o tipo da onda, o comprimento de onda, que ele penetra na pele é muito mais profundamente do que a luz ultravioleta, que é a que faz que a gente vê o VA, no caso, que tem o benefício da do óxido nítrico, que a gente viu, principal, e o UVB, ultravioleta B, que tem a da vitamina D daí. As letras confundem um pouco. Mas assim, voltando, a luz, então, quando o sol tá bonito no dia lá, tá claro, se você se expõe ao sol naquele momento, no dia claro, é muito melhor para a saúde, porque penetra mais profundamente e vai ter todos os benefícios conjuntos. Mas se tá meio nublado, ainda tem benefício, como a gente falou. E aí, quais os benefícios da luz visível, aquela luz que a gente enxerga? Por exemplo, comprimento de onda vermelho, a luz vermelha que tem no Sol, o Sol tem as sete cores do arco-íris ali, né? Todas juntas estão jogando. Quando bate assim, né, nas gotinhas de água, ele abre o arco-íris, quer dizer que todas aquelas cores têm na luz do Sol que a gente enxerga. E aí, quando vem assim, só eles isolaram a luz vermelha que tem no Sol, ela estimula que a proliferação de queratinócitos e fibroblastos. O que isso quer dizer? Vai estimular a cicatrização. Se alguém está com uma ferida, algum problema na pele, para cicatrizar mais rápido, vai no sol. O comprimento de onda azul ali, né, ajuda o quê? Na regulação do ciclo circadiano, especialmente nos olhos, que nem a gente falou. E aí se coloca um óculos escuro, já bloqueia isso. E aí a pessoa desregula, à noite não dorme, de dia tem sono, e fica uma confusão. É preciso o comprimento de onda azul. Por isso que até muitos computadores, celulares, você pode ver filtro de luz azul é por causa disso. Ficar mexendo no computador, no celular, à noite, aquela claridade entra assim nos olhos e vai tirando o nosso sono. Porque o corpo entende, tá, agora estou recebendo luz, quer dizer que tá dia, então eu não posso dormir agora, tenho que ficar acordado. E essa luz direto nos olhos é muito mais prejudicial do que a luz que né, a gente tá quando tá no ar livre, assim, que a luz bate, ninguém sai assim na rua olhando direto para o sol o tempo inteiro, ia ficar cego até se fizesse isso. Mas ele olha para a luz que está batendo nas coisas e está sendo refletida. É uma luz o quê? Refletida. É melhor, muito melhor do que a luz emitida, ou seja, aquela luz que alguém joga, que alguém pega uma lanterna e joga na tua cara. É ruim isso. Mas o celular é isso. São um monte de luzinhas pequeninas que estão jogando a luz nos olhos, assim. O computador também. Então a gente tem que procurar o máximo natural e menos artificial. Aí voltando, então, a luz azul tem os seus benefícios, tem a sua influência. A luz azul também, olha só, ela ativa os linfócitos T da pele e faz o quê? Eles migrarem para a corrente sanguínea. Tá. Então a luz azul, eles viram que esse componente da luz azul, que nem a gente tinha falado, ele ativa a imunidade. Como que ele ativa a imunidade? A gente já viu, né, algumas coisas, ele faz umas substâncias inflamatórias que vão lá e ativam essas células de defesa que estão ali. E elas fazem essas células elas irem para o sangue, saem da pele e vão para o sangue. Mas quantas células tem na pele? Isso é uma pergunta que eu me fiz quando estava estudando isso. Tá, ele ativa ali, mas vai aumentar quanto? Quanto que aumenta as células de defesa no sangue quando você pega sol? Aí aqui, ó, um outro estudo mostrando, né? A densidade, ou seja, a quantidade de células de defesa, essas linfócitos são células de defesa, que tem na pele é mais ou menos 1 milhão por centímetro quadrado. 1 milhão de células por centímetro. Um negocinho assim, quadrado. Na pele tem 1 milhão. E isso, o que a quantidade de células, então, que tem de defesa na pele
é 2 vezes mais do que tem no sangue circulando. Ou seja, tem um mega estoque de células de defesa na pele. E quando o sol bate ali, ativa elas e elas vão para o sangue. E aí isso então vai diminuir, como a gente comentou, né, a incidência de doenças autoimunes e cânceres, porque vai melhorar o nosso sistema imunológico, não só impedir, ajudar a sarar mais rápido quem está gripado, quem está com uma infecção, uma bactéria, alguma coisa, uma doença, mas vai ajudar nessas outras áreas. E, seguindo aqui a luz solar, ela faz o quê? Então, diminui a inflamação e aumenta a imunidade. Ela reduz a inflamação no contexto geral. Ela faz um pouquinho a mais de inflamação só necessário para ativar todo o sistema e todo o sistema agindo junto vai diminuir a inflamação no corpo, no total, porque vai eliminar a toxina, vai fazer muitas coisas. Olha como Deus fez perfeito. Ele usa na medida certa. Precisa um pouquinho de inflamação, mas não demais, né? E o sol faz exatamente isso. Seguindo ali, né? E teve um estudo, ó, preste atenção nesse estudo. Foi na Suécia, lá nos países lá no norte da Europa. Que estavam pesquisando a questão do melanoma, um dos mais terríveis cânceres, né? De pele e do corpo inteiro. É um dos cânceres mais mortais. E eles pegaram lá 29 mil mulheres, 29.518 mulheres, e eles seguiram elas por 20 anos. Um estudo bem grande. E eles demonstraram o quê? Quanto maior a exposição ao sol, menor a mortalidade por todo tipo de causas, com um padrão dose dependente. Ou seja, quanto mais sol as pessoas pegavam, menos risco de morrer. Por qualquer causa que você imagine. Menos risco de morrer de câncer, menos risco de morrer de infarto, menos risco de morrer de AVC, menos risco de morrer de diabetes, de pressão alta, qualquer coisa que você imaginar, menor risco por pegar mais sol. Quanto mais pegar. Daí, a taxa de mortalidade foi o dobro entre as pessoas que evitavam se expor à luz do solar. Ou seja, aquelas pessoas não, sol causa câncer, né? Tem que se proteger, passa protetor, sai com a sombrinha no sol, não pega sol de jeito nenhum. Aumenta o dobro a mortalidade. Ou seja, o que isso significa? Ó? O hábito de pegar sol não elevou o risco de ter melanoma. Voltando aqui só. Então, o risco aumenta o dobro. Fumar aumenta o risco de mortalidade também no dobro. Assim como por diversas causas, né? O cigarro causa vários tipos de doenças. E não pegar sol é semelhante. Ou seja, uma pessoa muito saudável e tal, cuida da saúde, mas que não pega sol, dá para comparar com aquela pessoa saudável que pega sol e que fuma. Ambas têm um perfil de risco, né, aumentado de mortalidade, uma com a outra. Então, muitas vezes a gente pensa, nossa, eu nunca vou fumar, né, que horror, que absurdo. Mas se eu não pego sol, é como se eu estivesse fumando. Não pegar sol é como se você estivesse fumando, de tão prejudicial que é não pegar sol. Então, por isso, peguemos sol. Seguindo, né, o hábito então de não pegar sol elevou o risco, não elevou o risco de ter melanoma. Então, o melanoma, que é o mais terrível, né, dos cânceres, não elevou. Apenas o que? Os torrões episódios. Você vai, né? Pega sol só de vez em quando, e quando pega, se queima tudo. Aí isso aumenta o risco de ter melanoma. E também uso constante. Está muito em câmeras de bronzeamento. Isso também eleva. Então, essas câmeras de bronzeamento não é coisa boa. Tem que ir no sol de verdade. Daí é bom. E outra coisa, que é os fumantes, né? Que a gente comentou ali. Evitar se expor ao sol é tão prejudicial como fumar. Precisamos pegar sol. E aí, em resumo, né? Então, há umas imagens que mostram a complexidade da pele. É um órgão endócrino e imunológico. Eles têm relações com todas as células do corpo, assim, eles vão conversando, né, na linguagem delas, né, com um monte de substâncias químicas, vão se estimulando. A questão da vitamina D, as questões também da a relação, né, que existe é complexa, é muito, muito incrível. Deus criou perfeito, né? E aí, então, aqui nós encerramos essa primeira parte. Então, ó, essa é uma cena muito bonita lá de Santa Rosa. Quem não conhece, no Rio Grande do Sul, é um lugar bonito, tem belas cachoeiras, locais muito bons. Nós estivemos lá várias vezes. E aí é um local que nós fomos. Ao ar livre. Estar ao ar livre, no meio da natureza, tem muitos benefícios. Vamos aproveitar mais e mais isso, né? Então, seria mais ou menos essa a parte da apresentação. Agora eu quero, antes daí de abrir para as perguntas, vamos cancelar aqui para a apresentação. Isso. Convidar aqueles que puderem, quiserem, a fazermos algo incrível.
pegarmos a Bíblia e vermos o que a Bíblia fala sobre a luz. Quem quiser, tiver interesse, para nós percebermos. Tudo isso a gente viu na ciência, sobre os benefícios de pegar sol. E, em resumo, eu estimulo a todos a pegarem sol, porque pegar sol é muito benéfico para a saúde. Pegar sol, assim, de forma o máximo de pele exposta no maior tempo possível, sem se queimar. Né? Então, isso, com o tempo, você vai ganhando resistência, né? Que nem fazer exercício é muito bom. Mas pega alguém que nem eu e coloca para correr uma maratona, não consegue. Mas se você vai aos pouquinhos, você vai conseguindo fazer exercício até que consegue correr uma maratona. Mesma coisa pegar sol. Isso vai começar pouquinho. Aí aos pouquinhos, mas você vai conseguindo pegar mais e mais sol. E aqui, então, vamos fazer mais uma breve oração, pedir que Deus dê um entendimento do que está na palavra de Deus sobre o sol. Oremos. Senhor Deus, pedimos mais uma vez o Teu Espírito a nos guiar agora no estudo da Tua Santa Palavra. Queremos entender o que a Tua Palavra fala sobre o sol. Por favor, fala conosco. Em nome de Jesus. Amém. Primeiro de tudo, Salmo capítulo 84, o verso 11. Salmo 84, 11, nós temos uma frase muito que Deus dizendo muito incrível, né? Porque o Senhor Deus é sol e escudo. O Senhor dará graça e glória. Não retirará bem algum aos que andam na retidão. Aqui está dizendo, ó, o Senhor Deus. Essa palavra no original é Jeová. Então está dizendo que Jeová é sol e escudo. Quando a gente viu os benefícios do sol, o sol então é algo que foi criado por Deus, como nós temos lá no registro, né, de Gênesis capítulo 1. Deus disse, haja luz, Gênesis 1:13, e houve luz. Também no verso 16 lá nós lemos que Deus fez, né, o sol, o luzeiro maior. Na verdade, não usa a palavra sol, o luzeiro maior para governar o dia, e o menor, a lua, no caso, para governar a noite. Anote suas dúvidas para depois a gente conversa. Aí a gente abre espaço para dúvidas. Então, Deus fez isso. O luzeiro maior, o luzeiro menor. E, então, o sol, Deus criou ele. E aí, quando a gente vê aqui o sol, ele dá testemunho. O que existe na ciência, que a gente viu, que fala a respeito da luz do sol, se a gente estuda isso, a gente vai aprender mais sobre Deus, porque Deus é sol. O sol verdadeiro. Né? O sol que nós temos ali é apenas uma amostra do que Deus é, porque Deus põe como se fosse uma digital, né? Uma marcazinha, algumas características dele, do que ele fez ali no sol. Seguindo, então, Deus é sol. Quando a gente vai em Malaquias, o último livro do Antigo Testamento, antes de Mateus, você vai lá no Novo Testamento, Mateus, primeiros evangelhos, umas poucas páginas para trás, chega no último livro do Antigo Testamento, Malaquias, capítulo 4, verso 2. Nós lemos assim: Mas para vós, os que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e cura trará nas suas asas. E saireis e saltareis como bezerros da estrebaria. Então, aqui esse último é Malaquias, capítulo 4, o verso 2. Malaquias 4, 2. O primeiro texto foi Salmo 84, 11. E aqui, Malaquias 4, 2. O sol da justiça. Então, Deus é luz, mas o que ele faz com essa luz? Ele cobre as pessoas, ele leva benefício dessa luz para as pessoas que se expõem ao sol. Assim como nós queremos ter o benefício de pegar sol, a gente tem que ir até o sol e deixar o sol bater na nossa pele. Sem estar cheio de roupa. Se a gente vai no sol cheio de roupa, o que acontece? No verão, você põe um monte de roupa e vai no sol, você passa mal. Sua, fica... Não dá, você tem que expor a pele. E aí, no sentido espiritual, o que são as roupas? As nossas roupas. Apocalipse, capítulo 19. Então, nós temos um indício de algo que a gente vê na prática, na nossa vida, com o que a Bíblia traz. Apocalipse 19, o verso 8. Temos assim, Apocalipse 19, o último livro da Bíblia agora, né? O verso 8.
E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino, é tipo tecido, né, no caso de vestimento, são as justiças dos santos. Então aqui a roupa, a vestimenta, ela tem o símbolo de justiça dos santos. O que isso quer dizer? Que as roupas são um símbolo da justiça. Se a gente vai perante Deus cheio da nossa própria justiça, é como alguém que vai no verão lá no sol bem quente, cheio de roupa, né? Você não tem o benefício do sol. Você sai de lá pior do que quando foi. Você passa mal. Então, nós precisamos o quê? Mas numa condição dessas, quando a gente chega no sol, no verão, e começa a passar mal, a gente percebe, não dá, eu não consigo ficar bem com a minha justiça. Aí isso Deus nos ensina no sentido espiritual que nós precisamos deixar nossa própria justiça e aceitar a justiça de Deus. E olha só, Deus, ele dá a sua justiça de presente para nós. Como isso se dá? João capítulo 8, verso 12. Então, João capítulo 8, o Evangelho de João capítulo 8, verso 12, agora é Jesus falando. Falou-lhes, pois, Jesus, outra vez, dizendo: Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. Então, aqui, Jesus está dizendo que ele é a luz do mundo. Quem segue ele não vai andar em trevas, mas terá a luz da vida. Nós podemos, então, perceber que Jesus é comparado novamente à luz intensa, né? O sol. Porque como nós podemos ver, quando Jesus, em Mateus capítulo 17, ele pediu, Deus na verdade o glorificou lá no Monte da Transfiguração, dando uma ideia do que Jesus era antes dele ter vindo aqui na Terra, para aqueles 3 discípulos, né, que estavam junto com ele. Em Mateus capítulo 17, Pedro, Tiago e João foram levados junto, Jesus levou eles lá para um monte em particular, um alto monte. E verso 2 diz assim, o quê? E transfigurou-se diante deles, e o seu rosto resplandeceu como o sol. Olha só que legal. O rosto dele ficou como um sol. Tanto que eles não conseguiram olhar para Jesus, né? E as vestes dele ficaram brancas como a luz. O rosto dele. Então, quando Jesus disse que eu sou a luz, essa luz é a verdadeira luz. Quando Jesus disse isso, Jesus estava no templo. E lá no templo, né, muito bonito naquela época, tinha uma grande luz, assim, um lustre, né? Como se fosse um lustre, uma lâmpada gigante lá, que iluminava. Quando ficava à noite, eles ligavam, acendiam as lâmpadas e iluminava lá o templo. Mas é só o templo. Essa luz não chegava na outra parte do mundo, nem poucos quilômetros à distância ali já não se via mais essa luz. Aí chegou de manhã cedo, Jesus estava lá no templo, com aquela luz grande, né? E Jesus olha para aquilo, aquilo era um símbolo pequeno demais para ele usar, né? De repente ele olha e aponta para o sol. Jesus então, aqui tá tocando o telefone. Vai esperar. Jesus então ele aponta para o sol e diz: Eu sou a luz do mundo. Então ele está dizendo: o sol ajuda vocês a entenderem um pouco melhor quem sou eu, na verdade. Eu sou o sol da justiça. Jesus então se apresenta como o sol da justiça. E quando a gente entende isso, e a gente vai lá para Êxodo, do segundo livro da Bíblia. Êxodo capítulo 34, 33 na verdade. Êxodo capítulo 33, nós vemos o verso 18. Moisés, em Êxodo 33, 18, faz um pedido para Deus. Então ele disse: Rogo-te que me mostres a tua glória. Glória é uma luz muito intensa, muito forte. Então ele pediu: Senhor, me mostra a tua glória, a tua luz. Verso 20, então, Deus ele vai dizer o que para ele? Não poderás ver a minha face, porquanto homem nenhum verá a minha face e viverá. Ou seja, a face de Deus é onde há a luz.
mais concentrada de todos. A glória de Deus está concentrada no seu rosto. Assim como Jesus, quando brilhou, o seu rosto ficou como o sol. A face. A face é o quê? Nós conhecemos as pessoas pela face. É o local onde você conhece mais rapidamente alguém pelo rosto. Viu o rosto? Ah, é tal pessoa. Conhece. É a nossa personalidade, quem nós somos está expresso na nossa face. E aí o verso 19, que está entre o que nós lemos ali, diz o quê? Quando ele pediu para ver a glória, o que Deus disse? Eu farei passar toda a minha bondade diante de ti. Então a bondade de Deus está na sua face, que é a luz. A luz de Deus é a bondade dele. Quando a gente entende isso e vê que a luz, né, o que é esse que brilha, a gente vai lá para 1 João, pouco perto do Apocalipse, lá, poucos livros para trás, é um livro bem pequeno, 1 João capítulo 1, o verso 5. Nós lemos o quê? Esta é a mensagem que dele ouvimos e vos anunciamos, que Deus é luz. Esse verso está dizendo que Deus é luz. Se Deus é luz, 1 João capítulo 3, no primeiro capítulo 4 agora, um pouco para frente, o verso 8, aquele que não ama não conhece a Deus, porque Deus é amor. Deus é luz, Deus é amor. Essas duas coisas são sinônimas. Então, o amor de Deus e a sua luz são sinônimos. O que então o amor de Deus tem a ver com a luz? Vamos ver agora um outro verso. Romanos capítulo 13, o verso 10. Nós lemos assim: o amor não faz mal ao seu próximo, de sorte que o cumprimento da lei é o amor. Cumpriu a lei, isso é amor. Então, se Deus é amor, quando a lei de Deus é cumprida, é a manifestação do amor, quer dizer que o rosto de Deus brilha a luz, que é o amor, que é a sua lei cumprida. Eu tenho uma Bíblia aqui, Almeida Corrigida Fiel, é uma versão que eu gosto bastante, especialmente para um verso, que é Provérbios capítulo 6, o verso 23. Nós lemos assim: porque o mandamento é lâmpada e a lei é luz. Então, quando a Bíblia está falando da lei, a lei de Deus, ela é luz. Percebam só, se a lei de Deus ela é luz, e isso é o amor de Deus, o amor de Deus não muda. Por isso que em Malaquias, no livro que a gente estava lendo lá, 4:2, que fala que Jesus é o sol da justiça, no capítulo 3, o verso 6 de Malaquias, nós lemos o seguinte. Estou quase acabando, queridos, essa parte. Então, Malaquias 3:6. Porque eu, o Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Consumidos é a palavra. Então, se Deus mudasse a sua lei, isso seria o quê? Dizer que Deus mudou o seu amor. Se Deus mudou o seu amor, ninguém mais estava vivo. Que a gente não merece a vida, a gente merece a morte. Nós somos pecadores. Mas Deus nos ama. E Ele nos oferece a sua justiça. E porque Ele não muda, porque a sua lei não muda, isso acontece. E agora eu quero encerrar com uma reflexão que, alguns anos atrás, eu estava num estágio lá num posto de saúde em Pinheiro Preto, Santa Catarina, com um colega meu. E a gente estava conversando num dos intervalos lá, e o Yuri, até o Yuri foi meu colega de internato. E aí estávamos conversando sobre a luz e daí de repente Deus deu o entendimento sobre esse aspecto da luz. Eu havia estudado quando eu estava no ensino médio a respeito da luz e um pouco sobre a relatividade de Einstein. Então, muitos já ouviram falar, né, de Einstein e tal, e daí a partir dali vieram muitas coisas, física quântica e tal, né, foram se desdobrando. Mas assim, a relatividade de Einstein, né, descobriu algo que o quê? A velocidade da luz é constante, não muda. Essa é a constante universal. E o resto que as pessoas pensavam que era constante, por exemplo, o tempo, o espaço, a matéria, eram coisas assim, nossa, é muito real, isso não muda. Na verdade, não. Tudo isso muda.
menos a luz. Tanto que muitas pessoas entendendo pouco, entendendo mal a relatividade, usam isso para dizer a relatividade, Einstein ensina que tudo é relativo. Não. Muito que a gente pensava, quase tudo que a gente pensava que era absoluto, na verdade não, é relativo. Mas existe algo que é absoluto, a velocidade da luz. E aí, quando a gente entende isso, a gente percebe que Deus é luz. Deus é absoluto, ele não muda. O resto tudo muda, mas Deus não. E aí a lei de Deus, que é a luz que a gente acabou de ver na Bíblia, ela não muda. Então esse entendimento nos leva a perceber que, na verdade, a relatividade de Einstein ensina, de fato e de verdade, que tudo muda, menos Deus. Tudo muda, menos a sua lei. Tudo muda, menos o caráter de Deus, o seu amor.